Avellaneda, uma cidade portuária situada na província de Buenos Aires, na Argentina. Destaca-se como um centro comercial e industrial. Sua economia floresce graças às docas movimentadas, fábricas têxteis, armazéns, unidades de processamento e refinaria de petróleo que ali se encontra. É nessa cidade também que acontece um clássico do futebol sul-americano, e por que não mundial, que vai além das quatro linhas. Estamos falando do embate entre Independiente e Racing, dois clubes do futebol argentino que protagonizam uma rivalidade intensa, dessas que fazem a temperatura do jogo ser sentida por quem acompanha pela TV. Esses clubes não se enfrentam apenas em campo, mas também contam com as suas torcidas fervorosas, que dão um verdadeiro show de paixão nas arquibancadas. A atmosfera nos estádios é eletrizante e, quando se há o apito inicial, começa uma verdadeira batalha, onde cada lance, cada gol, cada vitória é celebrada com uma mistura de fervor e orgulho por seus torcedores. E também não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no Desarme Central. A história do Racing Clube e do Clube Atlético Independiente tem início no começo do século XX. O Racing foi fundado em 25 de março de 1903 por um grupo de entusiastas do futebol, depois de um encontro entre representantes do Barracas e do Colorados, dois clubes que haviam surgido anos antes também na cidade de Avellaneda. Eles escolheram o nome Racing e adotaram inicialmente a camisa com 4 quadrados azuis e rosa. Em 1910, o Racing conquistou seu primeiro título ao vencer o Boca Juniors por 2-1, garantindo sua promoção na primeira divisão. Durante a década de 1910, o Racing teve um sucesso extraordinário, vencendo 7 títulos consecutivos da primeira divisão e sendo conhecido como Academia, devido ao estilo de jogo que apresentava na época. Por outro lado, o Independiente foi fundado em 1º de janeiro de 1905. O clube surgiu da iniciativa de jovens excluídos do time de futebol amador de uma loja de roupas em Buenos Aires, chamada A Ciudad de Londres. Eles decidiram formar sua própria equipe e escolheram o nome Independiente para se distinguir das demais equipes. Inicialmente, o Independiente usava camisas brancas com detalhes azuis e um bolso com iniciais IFC, Independent Football Club. Após algumas mudanças de localização, o clube se estabeleceu finalmente em Avellaneda em 1911 e adotou a camisa vermelha como sua identificação. A 1xBet é uma casa de apostas super conhecida no mercado pela sua segurança e boa experiência. Também conta com grandes cotações em suas apostas esportivas. E tem mais, ao se cadastrar na 1xBet através do link aqui na descrição ou aqui no primeiro comentário fixado, e utilizar o nosso código promocional, você receberá um bônus de boas-vindas super generoso de 100%. Ou seja, eles dobram o valor do seu primeiro depósito. Se você depositar R$100, receberá R$200. Se depositar R$200, recebe R$400, enfim. Acesse o link aqui na descrição agora mesmo e garanta o seu bônus de boas-vindas. A história da rivalidade entre Racing e Independiente começa no dia 9 de julho de 1907. Quando aconteceu o primeiro clássico, marcando uma data histórica para ambos os clubes. O Racing era considerado favorito naquele confronto, porém no intervalo o Independiente já liderava o placar por 2-0, mas o Racing conseguiu empatar no segundo tempo. A igualdade persistiu até os 43 minutos, quando o atacante Pomarini cruzou para De Jorge, que marcou o gol da vitória. Agora, o primeiro clássico na primeira divisão foi alguns anos depois, em 1915, com vitória do Independiente por 2-1. E o primeiro confronto profissional entre os dois clubes ocorreu em 1931, quando se dava início à era profissional do futebol argentino. Na oportunidade, o Racing venceu o Independiente por 4-1. A rivalidade cresceu principalmente na década de 60. Passou de uma disputa de bairro e tornou-se uma luta intensa por supremacia nacional, continental e até mundial. O Independiente iniciou uma trajetória de grandes conquistas, vencendo 6 títulos nacionais nesse período, e tornou-se recordista com 7 títulos da Copa Libertadores, sendo até hoje o maior campeão. O Racing também conquistou uma Copa Libertadores em 1967, e o primeiro Mundial de Clubes de Avellaneda no mesmo ano.
a rivalidade se intensificou até a década de 80, quando juntos os clubes acumularam 11 títulos nacionais, 8 Copas Libertadores e 3 Mundiais Interclubes. Embora o ritmo das conquistas tenha diminuído a partir da década de 90, entende-se que esse período colocou o confronto no mapa futebolístico internacional. Uma curiosidade do clássico de Avellaneda é a distância dos estádios de Independiente e Racing, que estão incrivelmente próximos, separados por meros 300 metros. Inclusive, no canal tem um vídeo sobre estádios rivais próximos um do outro, que aparece no card aqui em cima. Um dos confrontos mais marcantes desse clássico registrou impressionantes 11 gols. Em 27 de setembro de 1931, o Racing saiu vitorioso em um 7-4 com destaque para Del Guidice, autor de um hat-trick, e Seoane, Porta, Cerro e Bertinotti, que marcaram para o Independiente. No quesito artilheiros, Arsênio Érico brilhou intensamente no Independiente, acumulou 302 gols, sendo 19 deles contra o Racing. Já no lado do Racing, Yamil Simes também teve atuações notáveis no clássico de Avellaneda. Uma das maiores goleadas já registradas nesse duelo foi quando o Independiente destroçou o Racing por 7-0. Além disso, o clássico proporcionou momentos marcantes, como vitória por 3-2 no Independiente no El Cilindro em 1970, conquistando o título do ano. Outra vitória inesquecível para o Independiente ocorreu em 22 de dezembro de 83, quando o Rojo conquistou o Metropolitano de 1983 na dupla viseira, derrotando seu eterno rival por 2-0, com gols de Enzo Trocero e Ricardo Giusti. Embora o Independiente tenha conquistado mais vitórias consecutivas e tenha o maior número de partidas invictas em casa ao longo da história, é o Racing que detém o recorde de maior período sem perder para o rival. Entre 1986 e 1994, a academia permaneceu invicta em 16 encontros oficiais. Em 1961, o estádio do Racing, El Cilindro, estava lotado, após a conquista do título local na rodada anterior contra o São Lourenço. A celebração seria ainda mais memorável, pois o próximo jogo era justamente contra o arquirrival Independiente, uma chance perfeita para mostrar a superioridade e se vingar da derrota sofrida por 4-0 no primeiro turno do campeonato. No entanto, o que deveria ser um confronto emocionante e acirrado transformou-se em um dos episódios mais controversos da história do futebol argentino. O clássico foi marcado por 7 expulsões, estabelecendo um recorde de cartões vermelhos para esse histórico duelo. Um acontecimento também marcante do clássico de Avellaneda ocorreu em 2013, quando os torcedores do Racing protagonizaram uma polêmica celebração do rebaixamento do seu histórico rival. O palco dessa curiosa manifestação foi o El Cilindro, onde ocorreu o primeiro jogo da rodada de encerramento da Liga Argentina naquela temporada. A torcida, com recursos nada convencionais, criaram uma atmosfera sombria, tocaram até uma marcha fúnebre no estádio. Imagina só a cena, um cortejo de torcedores carregando um caixão pelas arquibancadas, representando o Independiente que acabava de ser rebaixado. Aquilo tudo deixou claro o tamanho da rivalidade entre os clubes. A torcida do Racing mostrou que estava ali para zoar mesmo e não economizou nisso. E a imprensa não perdoou também. Pegou no pé dos dirigentes do Racing falando que os mesmos foram coniventes com tudo isso. Ao longo das décadas, o clássico de Avellaneda proporcionou momentos inesquecíveis, desde viradas espetaculares, golaços incríveis e tudo que se pode esperar de grandes duelos. Essas partidas sempre foram marcadas por grande emoção. Nomes como Bottini, Milito e outros se tornaram lendas por suas atuações nesses confrontos. Ao longo de todos os jogos oficiais disputados desde 1915, até o empate de 1-1 no torneio da Liga Profissional, agora de 2023, incluindo partidas da Primeira Divisão na era amadora e profissional, assim como Copas nacionais e internacionais, o Independiente leva melhor sobre o Racing, com uma vantagem de 18 partidas. Em competições da Primeira Divisão, tanto na era amadora quanto na profissional, Racing e Independiente já se enfrentaram 214 vezes, e o Independiente se destaca com 22 vitórias a mais que seu rival. Surpreendentemente, apesar de suas glórias trajetórias em competições internacionais, essas equipes se encontraram apenas uma vez em competições internacionais. Isso aconteceu na Supercopa de 1992, quando o Racing venceu o primeiro jogo no El Cilindro e empatou na Doble Viseira,
hoje Estádio Libertadores da América do Independente. Assim como no cenário internacional, o Racing também possui uma vantagem de 3 partidas nas Copas Nacionais. O último encontro ocorreu na Copa da Liga Profissional em 2022, quando o Racing venceu por 2-1. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Deixe nos comentários outros duelos ou rivalidades que podemos trazer aqui no canal. Também dê sugestões de temas que possam ser abordados aqui. Deixe o seu like para ajudar o nosso crescimento e se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no Desarme Central e até um próximo vídeo.